Sejam muito bem-vindos de volta, amigos do canal Industrialismo. Aqui quem fala é Gustavo Baré e hoje traremos mais um vídeo interessante para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os Arduinos e o posicionamento deles na indústria. Muita gente conhece eles como microcontroladores baratos, fáceis de se programar, fáceis de se integrar, e a exposição que muita gente tem na escola, na faculdade, é a porta de entrada para muitos hobbyistas nesse mundo da eletrônica, e no final a gente vai comparar eles com esse CLP. Vamos entender as diferenças dele? Fica de olho! Então vamos lá, galera, vamos direto pro vídeo. Aqui eu trouxe alguns exemplares de Arduinos que eu tenho que não estão sendo utilizados atualmente nos projetos que eu tenho ao redor da minha casa, ao redor da oficina. E esses que eu tenho aqui são o Arduino do EMILA9, uma versão bem antiga aí de 2009 do Arduino. Eu tenho aqui também o Arduino Dui, muita gente conhece aí só o Arduino Uno, por ser o mais popular, um dos mais baratos e muito capaz. E eu tenho aqui também o Arduino Mega. Eu não vou estar falando de características e atribuições especificamente dos Arduinos, já existe muito conteúdo aí gratuito e bom na internet falando sobre eles. Eu vou dar a minha visão particular do posicionamento desses produtos e de linhas de produtos em aplicações industriais. Semana após semana eu sou chamado pela minha empresa para prestar consultoria, para prestar manutenção, e eu encontro trabalhos que estudantes ou pessoas inexperientes fizeram, onde eles colocam Arduinos dentro do processo industrial, e isso pode causar muitos e muitos problemas. Vamos começar desmistificando um pouco as limitações dos Arduinos quando eles são trazidos dentro de um quadro elétrico industrial. Vamos começar falando da alimentação dos Arduinos. A alimentação dos Arduinos se dá com 5 a 9 volts DC, e aí de cara a gente já esbarra com um problema. A gente vê aí marcas como Siemens, Schneider, Allen Bradley e muitas outras, as fontes disponíveis, as fontes industriais disponíveis desses fabricantes, eles começam em 12 volts. O próprio Arduino recomenda de 5 a 9 volts, poderia até aceitar 12, mas os equipamentos aqui que fazem regulação de tensão já começam a esquentar. Então você começa as suas dificuldades de aplicar isso aqui na indústria pela fonte, onde você teria que abrir mão de uma fonte industrial, de uma marca renomada, para pegar essas fontes chinesas. São muito típicas de falhar aí com pouquíssimos anos de uso. Ela é toda aberta e ventilada, onde pode acontecer queda de materiais, queda de fios condutores, alguma coisa, e dar curto nela, e elas não são bem adequadas para aplicações industriais. Então a pessoa, quando tenta colocar um Arduino na indústria, ele já está limitado a algumas fontes chinesas e de baixa qualidade para alimentar o seu sistema. O sistema industrial começa a sofrer desde aí. Depois vamos falar em como montar esse cara dentro de um quadro elétrico. Você percebe aqui, você tem acesso direto à placa de circuito impresso, que é esta placa aqui, e você não tem nenhum jeito fácil de montar isso aqui num quadro industrial. Essa placa, ela tem alguns orifícios, essa e todos os outros modelos, né? Elas têm alguns orifícios para você fazer a montagem por fixação por parafusos, porém, você não pode montar ela diretamente numa estrutura metálica, porque você tem aqui os contatos dos circuitos expostos. Então, se você colocar, inclusive, isso aqui em cima de uma bancada, fixo num quadro, você vai estar dando curto nas saídas e nas entradas aqui do Arduino. Existem essas plaquinhas aqui que são para fixar o Arduino na placa e aí então a placa em algum local, mas aqui você fica limitado a peças plásticas que não são robustas e você tem que usar métodos de fixação alternativos. O comum e normal da indústria são trilhos DIN de aço, onde todos os equipamentos que você vê aí, que você está vendo aí na foto, são fixos em trilhos DIN industrial padrão, muito robusto, muito elegante e uma solução padronizada das indústrias. Então até para você fixar este camarada aqui dentro de um quadro elétrico é problemático. Depois que você fixou, os componentes ainda ficam todos expostos. Se por acaso cai um parafuso, se por acaso alguém corta um condutor que vai dar terminação e cai um pedacinho de fio, você pode muito facilmente dar curto-circuito, queimar a tua placa, ou mesmo ao longo dos anos de uso, se entra alguma sujeira, alguma coisa, alguma partícula metálica, isso aqui vai estar exposto dentro do teu quadro, e isso costuma diminuir a vida útil e aumentar a quantidade e frequência dos problemas que tem quando a gente coloca este cara dentro de um quadro elétrico. Em comparação, e depois a gente vai falar do CLP, ele vem todo
todo fechado. O único local que você tem acesso são os próprios terminais, e aí você compara aqui, por exemplo, com o CLP, a gente vai entrar em detalhes depois, um equipamento muito mais adequado para ser instalado dentro da indústria, já possui aí a fixação em trilho DIN padrão de todos os seus componentes, e ele não tem abertura nenhuma. Você tem abertura aqui apenas para os condutores, e ela é em câmaras separadas e diferenciadas dos circuitos e elas entre si, e muitas outras funções que a gente vai falar no final do vídeo. Fica de olho. Outro problema que a gente se depara aqui é a própria conexão dos terminais. Então aqui, esse cara, na minha concepção, ele foi feito para você fazer um protótipo rápido, onde você vai colocar ele aqui numa protoboard e usar alguns fios para fazer conexão com alguns componentes, ou às vezes mesmo diretamente, como é o caso aqui desse ProtoShield para o Arduino Mega. Você acopla ele aqui em cima, ele estende todas as tuas entradas e saídas aqui para esse nível superior, e aí você consegue fazer a instalação de sensores, atuadores, no caso aqui um cartão SD, ou temos aqui, por exemplo, um sensor de temperatura e umidade, e aí você consegue trabalhar com esses sensores comercialmente disponíveis em um protótipo rápido e prático e simples de se fazer. Agora, imagina você colocar um sensor, por exemplo, desse de temperatura e umidade, que você encontra em kits de Arduino, dentro de um quadro elétrico, ou se você vai levar ele para o campo, você encontra os mesmos tipos de problema. Ele não é encapsulado, ele foi feito aqui para ser fixado por parafusos em algum suporte plástico. A terminação dele ou você faz por solda no fio, ou ele se dá através desses pinos e conectores, diferente do que a indústria adota por padrão. Então aqui eu trago um sensor industrial, esse aqui é um sensor indutivo, ele já vem encapsulado com proteção IP66, ele tem aqui um cabo isolado, um cabo de dupla isolação comprido, a terminação dele, por exemplo, se dá aqui nos fios, a gente coloca esses terminais ilhóis super robustos e vai direto no CLP. Quando a gente compra esses sensores de kits de Arduino, ele vem muito mais limitado em questão de conexão, alimentação, basicamente todos os problemas que a gente conversou e vai explorar aqui para os Arduinos, ele se estende para todos os kits dele. Por exemplo, esse aqui é um encoder, um botão com encoder, e a gente tem essa mesma estrutura. Você conseguiria sim colocar isso na face de um invólucro, de uma caixa, de um painel, mas aí do lado de dentro você é apresentado com o mesmo tipo de problema, em termos de conexão, robustez, conexões elétricas expostas e muitos outros desses problemas que a gente está abordando. Vamos falar um pouco agora da programação desses caras aqui. Os Arduinos, eles são programados em C++, uma linguagem aí sequencial de alto nível. É muito fácil e muito prático programar e encontrar exemplos para diferentes tipos de bibliotecas que integram sensores, integram displays, interfaces, bibliotecas e exemplos de programação para protocolos de comunicação e muitas outras coisas. E falando em protocolo de comunicações, esse é um grande diferencial também dos Arduinos. A indústria tem por padrão diferentes tipos de protocolo de comunicação industriais, como Profinet, Profibus, sendo os dois dos mais comuns que a gente encontra na indústria, e muitos outros tipos. E o Arduino, ele não consegue se comunicar nessas redes e trocar dados com esses equipamentos. Então, por exemplo, você vai ter inversores de frequência que se comunicam nesses protocolos, você vai ter interfaces, displays, você vai ter, às vezes, alguns sensores de rede, você vai ter dispositivos de telecomunicação. E aí, se você começa o seu projeto com um Arduino, você logo começa a se deparar com essas barreiras por conta de protocolo. Você não poderia usar os outros equipamentos industriais que seguem esses protocolos que geralmente todos os CLPs conseguem atender. Você já fica barrado quando você usa um Arduino, e aí você começa a selecionar equipamentos também não adequados para esse tipo de aplicação, e a tua robustez, a tua flexibilidade e diversos outros parâmetros aí vêm a sofrer por conta dessa escolha precária no começo do teu projeto. Agora, ele é sim uma alternativa barata, muita gente usa porque só sabe usar ele, muita gente não entende as limitações, os potenciais desse cara aqui na indústria, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para explicar para vocês, porque eu encontro muito isso aqui no campo. O pessoal vem falar, tem conserto? E aí vem um outro grande diferencial.
eu não consigo pegar a programação de um Arduino desse aqui para fazer backup antes de eu começar a mexer. Então quando a gente encontra, por exemplo, uma placa dessa queimada, ou mesmo se a placa não está queimada e a gente quer fazer alguma expansão, adaptação, mudança, a gente não consegue tirar a programação disso aqui para fazer as nossas mudanças. Então a pessoa, quando instala isso aqui, basicamente fica travada em quem desenvolveu esse projeto originalmente para fazer qualquer mudança e adequação. Isso é muito ruim, então, porque você fica muito limitado, não só em termos da escolha dos teus sensores, da escolha da tua fonte, da escolha do teu protocolo, como também a escolha dos prestadores de serviço que podem alterar esse sistema ou reparar. Então, quando eu chego numa indústria e vejo que alguém colocou um cara desse aqui e deu problema, muitas das vezes o sistema é todo condenado por conta da programação deste cara aqui. E aí, quando você quer tentar tirar o Arduino para interfacear o que já está lá no campo com o CLP, você se depara com todos aqueles problemas. Você já não vai ter uma fonte adequada, os sensores vão ser todas as vezes 5 volts, 3 volts, acionamento às vezes de relé e coisas são 12 volts, sendo que os padrões industriais, eles tendem a 24 volts ou tensão AC. E agora então vamos falar do CLP. Por que é que o CLP é muito mais adequado para essas aplicações industriais do que que eu considero uma ferramenta de prototipagem fácil e barata de usar? E algumas diferenças a gente já explorou aí. Vamos começar então aqui pela fixação. O trilho DIN é o padrão da indústria, os CLPs aqui eles se conectam diretamente no trilho DIN. Questão do invólucro e proteção, você tem aqui uma proteção em plástico rígido, você não tem acesso aos terminais, aos condutores elétricos, é muito difícil você dar curto em qualquer uma dessas saídas, você não tem abertura e acesso aos circuitos eletrônicos dentro desse cara aqui, e apesar desse CLP ser muito mais limitado em questão de processamento, velocidade de processamento, portas digitais e muitas outras coisas, ele é muito mais adequado para a indústria e ele traz muito mais conforto para o engenheiro que está trabalhando no campo. Algumas dessas qualidades são, por exemplo, o display integrado iluminado que esse CLP tem. Esse aqui, no caso, é um CLP da Siemens, é o logo, e ele é o modelo mais barato e é o que a gente tem usado para os projetos simples aqui que a gente faz pela minha empresa. Então, além da interface iluminada, você tem botões dedicados onde você consegue fazer programação, reprogramação, checar parâmetros, IP, diversas funções direto aqui na própria interface, sem precisar ficar programando essas funções. Aqui no caso, se você quisesse usar um display, você está limitado para um display que apresenta todos aqueles problemas que a gente falou e você tem que importar e programar bibliotecas específicas para você integrar o que você precisa. Aqui no caso já está tudo pronto para você. Vamos falar um pouco das conexões. Aqui a gente tem conexões por parafuso industriais, que recebem aí cabos e fios com terminação por terminais ilhóis, que deixa uma terminação super robusta, super segura para as aplicações industriais. Outra grande diferença são os protocolos de comunicação que esse camarada já tem integrado nele, e inclusive você consegue colocar módulos que expandem as capacidades de comunicação e os protocolos do CLP. Então esse cara aqui já vai comunicar por default, por padrão, com interfaces, com inversores de frequência, dispositivos de campo, dispositivos de rede. Ele pode ser programado via rede. Ele já tem aqui, muito cômodo, essa porta de programação e de conexão LAN em RJ45, padrão Ethernet. E esse sistema, ele pode ser expandido. Então você vê aqui no caso nós temos um CLP aqui do lado esquerdo, e esse aqui do lado direito, ele é um módulo de expansão, que traz mais 8 saídas digitais e 8 entradas digitais. E esse sistema, dependendo da marca e do modelo aí do CLP, você consegue expandir até mais de 500 pontos às vezes. Sendo que no Arduino a gente fica limitado. Por exemplo, esse aqui é um modelo super capaz, ele é o Mega e ele tem 53 saídas digitais e 16 saídas analógicas. E voltando a falar desse cara aqui, a alimentação dele obviamente tem diversos tipos, diversos modelos aqui. Esse aqui no caso é 24 volts DC, mas tem modelos aí em 220 ou 127, 220 AC, se não me engano tem modelos até 12 volts, e você consegue parear isso daqui com o mesmo sistema
as fontes que energizam aí os teus dispositivos de campo, como é o caso aqui desse sensor indutivo, também 24 volts, as luminárias e botoeiras aí dos painéis, também possivelmente geralmente 24 volts, e diversos outros equipamentos de telecomunicações, telemetria, equipamentos como inversores de frequência, soft starter, e esses equipamentos, principalmente quando você mantém ele dentro da mesma família, dentro da mesma marca, eles se intercomunicam muito facilmente. Quando você começa a montar aí um sistema Frankenstein, metade equipamentos industriais, metade equipamento de robista, você perde todas essas funções e você acaba tendo que fazer muito mais trabalho para conseguir extrair informação ou mesmo atuar no mundo. Então, por exemplo, se eu colocar esse Arduino num painel e precisar alimentar uma botoeira, para começar, a saída do CLP é 5 volts e cada porta aqui é super limitada em questão de potência. Se a gente pega aqui um CLP, por exemplo, a saída dele, desse modelo específico, é transistorizada a 300 mA, no caso 0,3 A. Então aqui no caso do Arduino, eu teria que pegar essa saída em 5 volts, jogar num relé de interface alimentado por 5 volts e aí ele vai conectar a carga. Precisaria daí, se fosse no caso atuando uma carga que opera 24 volts, mesmo 110 ou 220, vamos dizer uma botoeira de sinalização industrial de um painel elétrico, aí você depende de um relé de interface e ainda precisaria de uma fonte secundária ali em 110 e 220 ou talvez até 24 volts DC, porque esse camarada aqui aceita de 5 a 9 nominal, 12 já é até demais para ele. Aí no caso você fica com duas fontes separadas ou um rebaixador de tensão no meio do teu sistema. E é isso que a gente vê muito no campo, quando o pessoal cisma em colocar isso aqui dentro dos painéis elétricos. Você começa a ter que contornar os problemas e aí cria-se um Frankenstein ali, um sistema complexo, cheio de componentes, cheio de adaptações, tanto na fixação dele, quanto questão de protocolos. Se eu quisesse interfacear alguns sensores aqui, teria que usar placas de conversão, sendo que este camarada aqui já aceita diversos tipos de tensão e protocolos integrado dentro do CLP. E esses são então alguns exemplos de por que esse Arduino ele não é ideal que você coloque ele dentro de um painel elétrico. Agora é o seguinte, não significa necessariamente que o Arduino não tem lugar na indústria. Eu mesmo já usei e uso até hoje para fazer algumas aplicações, como por exemplo, o que você está vendo aí na tela. Desenvolvi data loggers de temperatura, onde eu consigo fazer um varal de telemetria com mais de 50 sensores que se estende aí por até 1 km de uma maneira muito barata, muito fácil, muito simples, para eu conseguir fazer o registro de temperatura dentro dos painéis elétricos que eu construo. Então eu não preciso comprar um sistema de 7 mil, 10 mil reais para fazer isso. Eu com 200, 300 reais monto aí um dispositivo, programo ele facilmente, compro alguns sensores, faço o meu varal e facilmente eu tenho essas capacidades de uma maneira barata, simples, fácil, prática e rápida. E você vê aí a elegância que a gente faz de colocar ele dentro de uma caixa industrial. No caso, essa caixa que você está vendo aí, ela é de alumínio, as portas de entrada e saída, elas foram usinadas com uma fresadora para deixar esse acabamento elegante. E eu trago isso junto comigo nas instalações dos meus painéis elétricos para fazer o registro das temperaturas máximas e mínimas e também levantar características de temperatura do sistema. E eu vou mostrar outros projetos aí que eu faço com Arduino também. Se você der uma olhada aí na tela, agora você está vendo é um data logger de corrente de partida. Aqui a gente fabrica máquinas e a gente caracteriza não só as temperaturas, como eu já falei agora anteriormente, a gente caracteriza também os picos de corrente quando os motores ligam, quando a própria máquina que a gente produziu é ligada, para checar se ela não passa de valores críticos. Então aqui a gente tem um data logger de corrente de partida que a gente usa para registrar e parametrizar nossas máquinas. Nesse outro exemplo aí, você está vendo um simples sensor de temperatura diferencial. Nesse caso aí é um equipamento portátil, ele é alimentado por uma bateria 9 volts e isso aqui a gente faz a checagem de obstrução e desobstrução de linhas de vácuo e linhas de pressão de ar e também de válvulas e outros equipamentos aí industriais. Então a gente programou simples e facilmente um Arduino desses pequenos, não sei se é o Mini ou se é o Nano, para interfacear com o sensor diferencial de pressão e mostrar os dados aí no display. E aí no caso criamos esse dispositivo portátil robusto, de alumínio, fechado, para fazer essa aplicação. E esses são alguns dos exemplos onde eu particularmente acredito que o Arduino pode se sair muito bem aplicado na indústria. Mas isso aqui controlando processos industriais, galera, não. Prefira por usar este camarada aqui, os CLPs, muito mais robustos, muito mais adequados, vão te poupar dor de cabeça e se você não usa
usa ele por conta de não saber usar ele, não saber programar, vai atrás, porque isso aqui vai elevar a qualidade do teu serviço para outro nível. Eles são relativamente mais caros e eles são relativamente menos capazes, porém as capacidades e as funções dele são dedicadas e específicas para operações industriais. Então você vai ter muito mais longevidade, flexibilidade, potência, robustez, elegância, simplicidade dos teus sistemas quando você usa o equipamento adequado para a indústria. Ah, galera, esqueci de falar. Expansão de sistemas. Então, por exemplo, se você tem esse Arduino e quer expandir ele com capacidade de data logger para ele registrar temperatura e eventos, você coloca este shield aqui em cima. Bom, aí agora você quer colocar capacidade GSM, aí você vem com outro shield e pam, põe ele aqui em cima. Aí você quer colocar outra função, aí você vem e coloca outra coisa aqui em cima. E logo, teu Arduino, que já era inadequado para colocar dentro do painel, agora se tornou um Frankenstein. Em compensação com o CLP, a expansão dele é lateral. Todas as capacidades são colocadas aqui lateralmente, todos os fios ficam com acesso para o quadro, todos os fios aí já ficam com a saída para as canaletas internas aí dos quadros e ele cresce lateralmente. Comunicações cresce aqui do lado esquerdo e portas de entrada e saída digitais e outras funções aqui para a direita. Então aí a gente já consegue perceber por que é que esse cara é muito melhor e ele é na realidade apropriado para a indústria, enquanto que este camarada aqui... E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso fortalece e ajuda muito a gente a crescer dentro dessa plataforma. Nós somos um canal novo no YouTube, começamos esse ano e o seu like e a sua inscrição ajudam a gente a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade. Você que gostou desse conteúdo, fica de olho e eu te vejo no próximo vídeo.